Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Amanda Cristina, da Elias de Souza, ela faz uma pergunta pra gente que seja uma resposta. A pergunta, de certa forma, é até relativamente comum, mas o modo como a gente vai tratar a pergunta dela é que talvez seja interessante para você raciocinar um pouquinho. Você que é irmão nosso do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, da eubiose, de outras escolas iniciáticas por aí, teosofia, etc. Vamos pensar um pouquinho numa lei que deveria, no livro O Caibalion, estar em segundo lugar, porque ela é tão importante que, depois do princípio do mentalismo, deveria estar a lei da polaridade, ou por outra, tudo se divide em positivo e negativo, né? Então é esse o aspecto que a gente vai destacar hoje para Amanda Cristina, lá de Santo André. Viu, Amanda? Amanda, é direta ou indiretamente sobre esse assunto que eu falo o tempo todo. Você vai perceber agora que eu vou fazer um preâmbulo antes, e esse preâmbulo é maior do que a resposta que eu vou lhe dar direta sobre o assunto egrégora que você quer saber. Para começar, egrégora não tem dicionário, né? Você vai no dicionário, a tocinha está aqui ainda. Mas você vai no dicionário, egrégora não está nem no Aurélio, nem no Michaelis, por exemplo, um verbete em português, né? Mas quem estuda, gosta de esoterismo, sabe muito bem o que é egrégora. Mas nós só podemos realmente compreender a vida, Amanda, quando aprendemos a raciocinar sobre a égide da polaridade, ou do bem e do mal, do certo e do errado, do feio e do bonito, da vida e da morte, os polos. Se você quiser também, dois extremos, o Deus de um lado e o demônio do outro. Na verdade, você pega a origem real da palavra diabo, né? Di vem de duas vezes, né? Que depois de muito tempo é que passou para o grego e depois para o latim. Iabo, em sânscrito, soa com a porque ela é uma língua aspirada. Quer dizer, duas vezes Iabo é Deus, duas vezes Deus. É aquele que deixa de ser Deus para mergulhar na matéria para ganhar experiência. Ou por outra, é um pedaço importante do próprio Deus, né? Ou daquele que é o Deus manifestado, que para poder se manifestar, ele se manifesta com duas faces. Daí o terrível mistério de Melquisedeque. Melque quer dizer Deus, Zedeque quer dizer diabo, Melque quer dizer mal, Zedeque quer dizer bom, e vai por aí afora, né? Mas é o mesmo sentido da palavra Noé, segundo Mário Rosso de Luna, o grande, o maior polígrafo e filólogo que esse mundo já teve até hoje, o espanhol. Ele que explica. Noé é um nome de língua morta muito antiga, muito antes de fenício, persa, lá para trás, né? Mas um pouco depois do sânscrito. No significa Melque, significa Zedeque. Portanto, Noé e Melque, Zedeque, são o mesmo ser. Ou, não é nem ser, é uma função de rei do mundo. Quando um rei assume, por exemplo, num país onde exista rei, ele tem duas faces. Ele tem uma face do amor e uma face do rigor, né, que são as duas faces de Melquisedeque. É por isso que Melquisedeque, nesse momento cósmico atual, ele é retratado como um velhinho de barbas brancas, com a cabeça de leão, que simboliza o poder, né, no peito, e uma espada sobre o colo, mostrando que se ele quiser, corta a cabeça de todo mundo aqui e acabou, e não tem que perguntar para ninguém, porque ele é o nosso papai, né? E um cajado nas mãos, mostrando que ele tem o poder temporal, espada, e o poder espiritual, o cajado. Você está entendendo? Eu não sei se já deu para você entender onde é que a gente está querendo chegar. Eu acho que ainda não, né? O grande problema desse aprendizado sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio e tal, é que nós adoramos ficar num polo só. Só que é o chamado polo do bem,
né, que nós gostamos e desejamos acabar com o polo do mal. É difícil a religião que não quer acabar com o polo do mal. Se acabarmos com o mal, nós teremos a surpresa de descobrir que teremos também acabado com o bem. Mesmo compreendendo essa posição, há ainda o problema da inversão dos polos. Aquele polo que parece ser o do bem, hoje, ele poderá ser o do mal amanhã. E o do mal, hoje, poderá se transformar em bem no futuro. A lei do karma, ou causa e efeito, é de uma simplicidade enorme e que dificilmente pode ser compreendida na sua integralidade por nossas mentes que tendem sempre para a complexidade. Porque nós achamos que a solução para os problemas está na complexidade, quando na verdade não é. Mesmo para os que têm certeza da lei do karma e de sua justeza cósmica ou divina, é exigir demais que compreendam que o karma, como balança que é, ele se desequilibra por excesso de bem e por excesso de mal. Ele tanto se desequilibra por excesso de bem, quanto se desequilibra por excesso de mal. Geralmente ele desequilibra primeiro por excesso de mal. Aí, para alcançar o equilíbrio, ele tem que se desequilibrar numa vida seguinte, eu estou me referindo a uma pessoa, ele tem que se desequilibrar no aspecto bem. Para quê? Para numa terceira encarnação, tese, antítese e síntese, né? Até nisso aí o Aristóteles tinha razão, apesar que ele não era iniciado nesses mistérios. O indivíduo possa vir mais equilibrado, ou com um karma mais equilibrado. Aí ele vai ser um excelente presidente da República, um excelente pastor, né? Um excelente juiz de direito ou coisa parecida, porque ele vivenciou os dois polos. O polo da bondade extremada, ele foi santo numa vida. E o polo da maldade total, ele foi um verdadeiro diabo na outra vida, né? E por fim ele volta com equilíbrio. Nós precisamos desses polos como precisamos de ar para respirar. Na cabeça da maioria dos que aceitam a lei do karma, esta balança se desequilibra pelo excesso de mal, como eu disse. A árvore do conhecimento, mencionada pela Bíblia, é conhecimento do bem e do mal. E não é só do bem. Você escolhe. Você quer vivenciar o mal, o problema é seu. Ninguém tem direito de julgar quem está vivenciando o mal. Pelo menos não tem o direito de julgar perante a lei de Deus, porque seria chamar o pai de burro. Como é que você vai chamar o seu criador de burro, se você não entende ainda, né? Como é que ele permite isso? Ué, se ele permite é porque há um motivo, é você que não está enxergando. Se ele não fosse permitir isso, ele acabaria com tudo e acabou, né? Pronto. O belo, isso serve como referência. É impossível conhecer só o bem sem conhecer o mal, porque nossas mentes só funcionam com parâmetros, paradigmas, sistemas de referência. O feio não é feio em si, é apenas e tão somente sistema de referência para o belo, para que na comparação o belo se compreenda belo e o feio se compreenda feio, e não para o feio ficar acabrunhado e acabar com a sua vida. Ele tem que chegar à conclusão de que ele é tão feio que ele é belo, porque sem ele, o belo não existe. E sem o feio, o belo, o feio também não existe. Você está entendendo onde é que a gente está querendo chegar? Mas vai convencer o feio disso, né? E o belo geralmente se estraga todo, porque ele coloca a beleza dele acima de qualquer outra coisa. E quando ele coloca essa beleza acima de qualquer outra coisa, ele se perde, porque ele acha que aquilo é tudo, né? Aí fica enrugado, velho, e suicida também. Pronto. Que nem o feio que suicida porque é feio. Pronto. Porque o ser humano não sabe pensar ainda. O belo não existe para que ele discrimine o feio ou despreze o feio, né? Se esquecendo que se todos fossem belos, não haveria como o belo se reconhecer belo. Assim é com o bem e o mal também. Agora sim, Amanda. Tá preparado o terreno para eu falar um pouquinho sobre egrégoras, né? Vamos lá então. Vamos então tocar o assunto egrégora para você aqui, ó. Esse mesmo raciocínio vale para as egrégoras. Você tem a egrégora positiva e a egrégora
negativa? Se tudo é polarizado, né? Como é que as egrégoras não seriam também? Escolha a egrégora que você deseja estar ligado a ela, né? Mas saiba que a egrégora positiva, ela não se saberia positiva sem uma egrégora negativa. É para ela se comparar. Consequentemente, o valor da egrégora positiva é o mesmo da egrégora negativa. Para você que está chegando agora, egrégora é uma palavra que não consta, como eu disse nos dicionários Micaelis, Aurélio, pelo menos. Pode constar de outro, não sei, talvez esotérico. Dicionário da língua portuguesa. Mas que significa um conjunto de formas de pensamento que se agrupam de acordo com a sua polaridade, ou a lei da atração e repulsão. Essa é uma verdade que todo mundo que estuda isso sabe. Pensamentos supostamente bons se unem a pensamentos supostamente bons e formam uma egrégora boa, né? Pensamentos supostamente maus se unem a pensamentos supostamente maus e formam uma egrégora má. Se o mundo inteiro não presta, nós criamos nos céus, no cosmos, uma egrégora horrorosa e despenca tudo em cima da cabeça da gente, provocando até uma guerra mundial. Pronto. Tá percebendo o karma coletivo, como é que funciona, né? Como o mal pode se tornar bem com o passar do tempo e o bem pode se tornar mal, o mesmo pode acontecer com as egrégoras, né? Aquela egrégora que é negativa, ela pode ter um fundo positivo dentro dela e você não sabe, né? Ah, uma guerra é terrível. Não, nem sempre. Morre um monte de gente. Mas o ser humano é despertado depois de tanta lágrima, tanto sofrimento, tanta dor, comendo ratos, que sei lá o que mais, porque não tem comida, né? E é tanto sangue que desperta-se nele a fraternidade. Ou vai por bem, ou vai na marra, né? Então não existe nada para o mal do ser humano, ele é que não entende. Portanto, como tudo sai do ser humano como criação, tudo que sai dele é, portanto, relativo, né? Não há o que se falar em absoluto, só egrégora positiva, isso não existe, né? Só pode ser também relativo ao passageiro, mutável e transitório, todo o conjunto de egrégoras que você possa imaginar. Você percebeu onde é que a gente quis chegar, Amanda? Tanto faz egrégora positiva como negativa, as duas são boas. Mas é claro, você escolhe a que você quer. Eu, por exemplo, escolho a positiva. Agora, sei lá, eu como lembro de umas vidas passadas mesmo, já tive do lado do mal também, e daí? O que tem? Vivenciei um lado, estou vivenciando o outro, né? O dia que a humanidade pudesse lembrar de vidas passadas, ela vai ver as besteiras que fez no passado e perder esse desejo idiota de ficar lembrando de vidas passadas, porque como a gente só evolui de erro em erro, de falha em falha, de besteira em besteira, o que você vai descobrir de besteira, compadre, aí pra trás, não é só eu fui uma linda princesa numa vida passada e eu fui um príncipe maravilhoso, vivi na maior... Que é isso? Não existe isso. Não existe, só na cabeça infantil do ser humano.